Bom dia para todos. Mais um domingo que o Senhor nos dá. Um domingo, com certeza, um domingo super abençoado por Deus, né? E nós estamos iniciando aí mais um discipulado da Igreja Restaurada. E nós chegamos ao capítulo 11, isso mesmo. Esse é o nosso discipulado, como sempre eu mostro para vocês, tá ok? E chegamos ao capítulo 11. O capítulo 11 é um capítulo que fala sobre tentação, né? Um capítulo que fala sobre tentação. Esse aqui é o nosso capítulo, ok? Eu sou o Bispo Simões, prazer estar com vocês aí. E você pode participar, você pode colocar um assunto, fazer uma pergunta, fazer sua observação. Carla Fernandes já entrou, Deus abençoe sua vida, né? Bênção de Deus, estamos juntos. Um dia super abençoado para você, Carla. Mais pessoas estão entrando aí, estamos começando agora, a Manilton também está entrando também, que Deus abençoe. Manilton, enfim, as pessoas vão chegando, vão participando e nós estamos nesse capítulo. O capítulo hoje vamos falar sobre tentação. Vamos lá, tentação é algo que todo mundo passa por isso, né? Tem mais pessoas entrando aí também. As pessoas ficam entrando, só falando, Deus abençoe grandemente, a gente vai estar conversando com o todo. Tentação. O que é algo de tentação? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, já nos fala claramente sobre isso. Diz: mas vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É interessante que aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, coloca algo interessante, né? Que fala, paz, Manilton, Deus abençoe grandemente, vos sobreveio tentação que não fosse humana. Elizabeth, pastor Elizabeth entrou também. E dizendo: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Ou seja, as tentações que nós temos são tentações humanas e a verdade que nós não vamos ser tentados além das nossas forças. Ou seja, eu, você, temos forças para vencer as tentações. Ok? Então, seja ela qual for, nós temos forças para poder vencê-las. Porque é claro que Deus não vai te tentar em algo que você, na verdade, não consiga vencer. Porque Deus não quer destruir com você, não quer acabar com você, não quer acabar comigo. Então, como Ele não quer acabar conosco, Ele não vai te tentar além daquilo que você não sabe, ok? Então ele não vai fazer uma tentação, não vai fazer algo que você não possa suportar. Então ele vai fazer além daquilo que dá para você, porque senão ele viria para destruir, para afastar você dele. Mas como esse não é o objetivo dele, afastar você dele, ele não vai te dar uma tentação que você não possa vencer, ok? Então a introdução diz: você, como muitas pessoas, né, já deve ter perguntado: por que sou tentado? Por que Deus me tenta? Por que eu sou tentado? Eu não queria ser tentado. Por que nós somos tentados? Nessa lição estaremos procurando respostas a essas perguntas. Trataremos os seguintes pontos: Deus não permite que sejamos tentados além do limite. O que devemos fazer quando caímos em tentação, entre outros. Às vezes, né, o Frazão também está assistindo, Deus abençoe. Às vezes nós somos tentados e achamos que não vamos conseguir vencer,
essa tentação veio para me destruir, essa tentação veio para acabar com o meu ministério, acabar com a minha vida. Pastor Rafael, Deus abençoe também, o pastor Rafael entrou aí, o pessoal está entrando. Então, as tentações, elas vêm além daquilo que você possa suportar. A tentação, ela não vem para te destruir, porque Deus, Ele que permite a tentação. As tentações permite Deus. Manuel Frazão aí, bom dia, Pai, abençoe grandemente sua vida, beijão no coração. Então, Ele permite as tentações. Então, Ele não ia mandar uma tentação para destruir você, né? Então, se é permissão de Deus, e nem além do que você pode suportar, o problema todo. Nós podemos suportar todas as tentações, todas elas. Só que muitas das vezes não suportamos, mas quando ela vem, é como se você tivesse um caminhão de carga que coubesse um número X de carga. Então, as cargas que vêm para aquele caminhão é até ali, é isso que Deus permite. Deus não deixa ultrapassar a carga. O problema é que Deus sabe que você pode resistir e Deus sabe que nós podemos resistir. Então, esse ponto é importante que nós vamos colocar aqui. Deus não permite que sejamos tentados além do limite. Né? Porque tem pessoas que são tentadas além do limite e é nem justa essa tentação. Então, para Deus, Ele vai tentar cada pessoa que permite que a tentação venha, né? que Ele permite que todas as tentações venham, Ele vai dizer, não, eu vou deixar até aqui. Jó, por exemplo, ele suportou bastante, era uma pessoa que podia suportar bastante um momento de prova, de tentação, mas nem todos conseguem. Eu quero ler para você em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, lá no versículo 13 e 15, né? Você pode me acompanhar se quiser. Olha o que diz lá em Tiago. Ele fala sobre a tentação procede de Deus, mas a cobiça do homem. Então, sobre isso, porque realmente nos chama a atenção quando nós lemos esse texto, no capítulo 1, versículo 13 em diante. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. O versículo 14 diz ainda, cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é isso? Na verdade, não é Deus que manda a tentação, porque Deus não quer que você caia. Por que Ele vai querer brincar com você? Você é tentado na sua cobiça. Cada um cobiça dinheiro, outro cobiça sexo, outro cobiça poder, outro cobiça vaidade, outro cobiça soberania, outro cobiça. Então, aquilo que você cobiça, você é tentado naquela sua cobiça. Né? E qual é a minha cobiça? Qual é a sua cobiça? Cada um tem a sua cobiça. Né? Dificilmente alguém não ter uma cobiça, porque isso é algo que é humano, né? É raro, mas Deus permite sua tentação até onde você possa, na verdade, suportar. E esse texto é muito claro que diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, Deus me tentou. Deus permite a tentação, Ele não te tenta, Ele permite você ser tentado, mas Ele não te tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Para que Deus vai querer brincar com você, brincar comigo, fazer com que a gente fique, na verdade, sendo tentado, ou até poder praticar o mau pecado?
Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. Você tem que descobrir qual é a sua cobiça. O que você cobiça? Você cobiça o quê? Dinheiro, poder, fama, sucesso, vaidade, sexo? Não sei. Cada um tem a sua cobiça. Quando este o atrai e seduz. Depois, havendo este desejo concebido, ou seja, você realizou a sua cobiça, minha cobiça foi satisfeita, minha cobiça foi realizada. Aí você dá a luz ao quê? Ao pecado. E o pecado sendo consumado, você vai gerar o quê? A morte. Então é isso que nós vimos logo sobre a tentação. E quando você observa esse versículo, nós vemos o seguinte: a tentação não procede de Deus, mas Satanás de possuir cada nossa natureza, cada um tem a sua inclinação e procura nos desviar para o mal. Usa também as nossas necessidades de amar, de procriar, de governar, de autodefesa. A tentação começa com uma insinuação em nossa mente. Se deixarmos que o pensamento prossiga, ele irá ocupar a nossa mente e até se transformar em pecado. Essa é a pura verdade. Como disse, a tentação não procede de Deus, mas quem nos tenta é o diabo, Satanás. Ele tentou Jesus, ele tentou muitos homens de Deus, e ele é o tentador. Ele usa o nosso desejo, ele te analisa, ele observa você, e o diabo fica observando quais são os seus desejos para que você se inclina, né? Então, quando ele vê isso, ele observa isso, então o que o diabo faz? Ele começa a trazer essas coisas para você. A paz, Patrícia também está chegando aí, que Deus abençoe grandemente. Então, ele vê quais são as suas inclinações, né? Procura nos desviar para o mal. Usa também as nossas necessidades de amar, de procriar, de governar e da nossa autodefesa, né? A tentação começa com algumas pequenas insinuações em nossa mente, se deixarmos que o pensamento ocupar a nossa mente até se transformar em pecado. Ok? Então é bom você entender e compreender sobre esse tipo de tentação. Ok? Agora, a Bíblia tem exemplos de como as pessoas foram tentadas e caíram em tentação. Então nós vemos aí na Bíblia muitos exemplos disso. Vários exemplos, se eu citar aqui todos eles, mas tem muitos. Mas a Bíblia diz também que como Adão e Eva, bem como de pessoas que foram tentadas e resistiram. Existem pessoas que Adão e Eva foram tentadas e caíram, mas tem pessoas que foram tentadas e resistiram. Então você pode resistir uma tentação. Como o caso de José, ele foi tentado e ele resistiu. Jó também. Jesus é um exemplo de como vencer a tentação, né? Ele venceu todas as provas através do uso da palavra. Nós podemos resistir a Satanás. Então, a conclusão que nós vimos aqui é que a tentação ela vem do diabo, né? E nós somos tentados para aquilo que a nossa carne se inclina, né? Para uma carne se inclina para uma coisa, a outra carne se inclina para outra, né? Cada um tem a carne se inclina, cada um tem alguma coisa que é poder, fama, né? Dinheiro, vaidade, sexo, enfim, eu falei várias relações de inclinações que a carne tem. Então, você é tentado, mas a Bíblia mostra claramente que você não é tentado além do que você pode resistir. Então, nós podemos resistir todas as tentações, né? E aqui mostra claramente também que, na verdade, se essa tentação ocupar nossa mente, nós vamos cair na tentação, né? Na cilada do diabo. Mas a Bíblia também nos mostra que tem pessoas que caíram na tentação, mas mostra pessoas que venceram, como eu acabei de falar para vocês sobre Jó, José e o próprio Jesus que deu esse exemplo. Então, na verdade, podemos ser vencedores. Em Mateus, no capítulo 4, nós vemos o diabo como tentador, né? Olha o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 4, logo no versículo 3.
Vamos ler aqui. Mateus 4, versículo 3. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então nós já vimos quem é o tentador. É o diabo. O tentador, ele chega até o próprio Senhor Jesus e, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ok? Então, nós já deixamos claro algumas coisas aqui. Já vimos quem é o tentador, já vimos que Deus não tenta, vimos que nós temos nossas próprias inclinações, né? Mas, na verdade, o que acontece é que o tentador, ele tenta te afastar de Deus, do propósito que Deus tem na tua vida, né? É ele que nos tenta, o diabo. E ele conta com aliados muito fortes que são. Quais são os aliados do diabo para me tentar você e tentar todos nós? Quais são os aliados que ele usa? Vamos lá. A concupiscência, ou seja, inclinação da carne, né? Concupiscência ou inclinação da carne. Então você observa que lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, olha o que diz. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ou seja, na verdade, essa tentação que nós estamos falando, a concupiscência, são inclinações da carne. Porque tudo que há no mundo, é cobiça a carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Então, qual é o aliado do diabo para nos tentar? São concupiscências, inclinações. Ele usa algo que às vezes está em mim, que está em você, que está em nós, que são algumas inclinações que nós temos para nos tentar, né? Enfim, por que você tem essas inclinações? Isso é um outro estudo que nós vamos entrar. Mas, na verdade, que isso aí precisa-se de uma libertação desses tipos de inclinações. É para onde a carne às vezes se inclina, às vezes a carne do ser humano, das pessoas, se inclina. Agora, além disso, nós observamos que a concupiscência inclinação, desejos, né? A concupiscência, desejo dos olhos. Nós vimos aqui no versículo 16, claramente, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Então, os teus olhos cobiça, você vê e você cobiça. Então, o que as pessoas cobiçam? O que elas desejam? Aquilo que elas estão vendo, vai o comando para o coração, para a mente, e aquilo ela começa a desejar. A soberba da vida. Então, tem pessoas que são soberbos, se acham melhores, superiores, são soberbos, acham que têm o domínio, que têm o controle. Essas pessoas que são soberbas são sentimentos. Então, existem três coisas aqui que nós vimos muito bem. Inclinações da carne, outra, aquilo que os nossos olhos olham e desejam, e soberba, achamos que somos melhores nisso, melhor naquilo, superiores aos outros, a isso, aquilo, outro, né? Então, é importante, né, você entender que essas tentações, é esse processo que existe. Nós estamos falando sobre tentação. Tentação a questão de Eva foi quando Eva viu, então os olhos de Eva viu aquele fruto e teve desejo de comer aquele fruto.
Então você observa que quando ela viu um fruto diferente, um fruto talvez especial, né? Diego também, Leonel, entrou também, Deus abençoe, bom dia, abençoado, Diego, bênção de Deus, beijão no seu coração. Então a gente observa claramente que uma tentação, ela viu, como nós lemos aqui no versículo 16, que a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, ou seja, Eva viu, cobiçou com os olhos aquele fruto e desejou comer aquele fruto. Então ela foi tentada naquele sentido, né? Ela viu que a árvore era boa para comer, com concupiscência da carne. Poxa, quando Eva olha para aquela árvore, ela fala assim, poxa, esta árvore é boa para comer. Então ela já viu a árvore e ela desejou a árvore. E ela já tinha sido orientada que aquele fruto daquela árvore não era para comer. Muitas das vezes você já foi orientado, está orientado a não comer alguns frutos do mundo. Mas você olha, deseja e fala, esse fruto aí é bom para comer. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Então, ou seja, ela viu, e como nós vemos aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, que a cobiça dos olhos. Então, agradável aos olhos dela. E mostra claramente que desejável para dar entendimento, querer ser igual a Deus. Então, ela sabia que se ela comesse daquele fruto, ela ia ter conhecimento, e ela ia ser igual a Deus. Isso é soberba. Nós vemos as três coisas que nos chamam a atenção sobre o pecado, né, sobre cair em tentação, que é inclinação, desejo e soberba. Inclinação, os desejos, e a soberba que nos faz querer cairmos em tentação. Agora, podemos resistir a Satanás quando fomos tentados? Essa é a pergunta. Podemos resistir? Porque o diabo, ele nos tenta naquilo que está em nós. Então o problema não está na tentação, nós precisamos ser libertos de algo que nos agrada aos nossos olhos, agrada a nossa soberba, agrada, né, a nossa concupiscência e aquilo que nós desejamos ter. Então, ele nos apresenta, porque você observa que Jesus foi tentado nas situações que ele estava passando. Ele estava com fome, ele estava com sede, e não tinha ninguém para servi-lo. Né? Jesus foi tentado no que no momento ele estava vivendo, ele estava sentindo. Então, esse é o detalhe de você ser tentado, de eu ser tentado, né? De nós sermos tentados e compreender que essa tentação, ela, na verdade, Deus vai trabalhar nesse sentido de que você está sentindo. Foi o caso do Senhor Jesus naquele momento. Ele estava sentindo aquilo dali, e naquilo dali o diabo o tentou. Mas em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, ou seja, nós temos que estar sujeitado a Deus. Então, tem que estar sujeito a Deus e resistir o diabo. Porque o diabo vai trazer aquilo que me atrai, aquilo que eu gosto, aquilo que você gosta, aquilo que a carne vai gostar, a carne vai gritar, que está entre três situações, né? A inclinação, o desejo, né? Que nós vimos, e soberba, ok? A paz aí, a Silvia que entrou, que Deus abençoe sua vida, beijo no coração, participando com a gente aí. Então, para quem está entrando aí pela primeira vez, né? Esse aqui é o discipulado da Igreja Restaurada, e nós estamos no capítulo 11, estamos ao vivo, ok? Então, nós estamos falando sobre tentação, e você vê que sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo.
Ou seja, não é simples resistir, nós temos que resistir o diabo. Então, quando você resiste o diabo, com aquilo que ele vai oferecer, você vai vencer. Você observa que, mas eu sou um crente que leio a Bíblia, eu oro, eu vou ao monte, eu jejuo, eu sou homem de Deus, eu sou profeta, eu sou usado, eu sou o cara. Você é o cara, você é. Mas o próprio Senhor Jesus foi tentado, sendo que ele é filho de Deus. Você pensa que você não vai ser tentado ou tentado? Uma vez me perguntaram assim, bispo Simão, eu sou tentado, o que mais acontece comigo é ser tentado. Porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, os instrumentos de Deus, eles querem ser tentados. No caso, o próprio Lúcifer, ele se tentou a si mesmo. Estava lá no céu e tentou a si mesmo, e ele caiu nessa tentação. Então, é importante entender que se nós estivermos sujeitos a Deus e resistir, o diabo vai fugir, porque assim, não, eu vou fugir, foi o que aconteceu com ele. Satanás foi resistido por Jesus no deserto, através da palavra de Deus. O que é que vence o diabo, a tentação? A palavra de Deus. Satanás foi vencido por Jesus no deserto e na cruz do Calvário. Então teve duas vitórias incríveis do Senhor Jesus. Ele vence no deserto, o diabo ali, estava 40 dias de jejum, e depois ele vence o diabo também na cruz do Calvário, porque a intenção dele não era que Jesus morresse. Ele tenta Jesus até o final para que isso não acontecesse. E no jardim de Getsêmani, Jesus orou 3 vezes. Passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Porque, na verdade, ele queria passar daquele cálice, porque o sofrimento de Jesus era muito grande. A dor que Jesus ia passar é muito grande. Mas por que, bispo, a dor que Jesus passava é muito grande? Porque Jesus já sabia do futuro. Então, ele já... imagina, um exemplo. Imagina que vai ter uma batida de carro daqui meia hora, e você já saber dessa batida, saber o estrago que essa batida fazer, o que pode acontecer, então você já sofre antes, porque você já sabe dessa batida que vai acontecer. É o caso do Senhor Jesus. Ele, na verdade, sabia tudo o que ia acontecer, cada minuto, cada segundo, na cruz, aquele processo todo que ele ia passar na cruz, Jesus já sabia. Então ele fala, afaste-me esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua. Qual é o problema da tentação? É você cair na tua vontade. A tua vontade, às vezes, é fazer as coisas que desagradam a Deus, que está em concupiscências, inclinação da carne, desejos e soberba. Então, não agrada a Deus. Então, você não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Anular a tua vontade. Será que essa vontade é a vontade de Deus? A única maneira de resistir a Satanás é através da submissão a Deus. Então, eu sou submisso a Deus. Então, eu dou eu sou submisso a Ele, eu ouço Ele. É como um sentinela que está de serviço no quartel ou numa guarda, ele está submisso ao comando, ao oficial de dia, quem está comandando aquilo dali. Então, ele obedece às ordens dele, então ele está submisso e ele cumpre as ordens. Então, você está submisso a Deus, então você não vai ouvir ao diabo, as tentações que o diabo vai aparecer para você, para nós, usando os desejos e a vontade, usando o que está, que pode estar, qual é a tentação. O inimigo, ele na verdade, ele analisa, ele é um grande psicólogo, ele analisa você naquilo que te atrai. Se você tem inclinações para a carne, quais são os seus desejos, se você é soberbo ou não. E ali no ponto fraco, onde que você é mais fraco, você ali tem que resistir à tentação do diabo. Mas quando você coloca nesse posicionamento que você está sujeitado a Deus, você vai resistir. Como eu falei bem claramente para você, o diabo, ele foi naquilo que Jesus estava passando. Jesus estava com fome, Jesus estava com sede, e Jesus ali estava
sendo tentado, estava no deserto, e ele foi exatamente naquilo que Jesus estava vivendo. E é isso que ele faz. Satanás tocou na família de Jó, na sua fortuna e no seu corpo. Então, olha aonde Satanás toca. Ele tocou na família de Jó. Às vezes nós somos tentados porque alguma coisa, nossa família, nossa casa, não vai como nós queríamos que acontecesse. Então, você vê que Jó resistiu, mesmo perdendo sua família. E na sua fortuna, Jó era milionário. Jó é como se tivesse a maior frota de ônibus que existe hoje em qualquer... Ele tinha camelos, ele era um homem multimilionário, fosse hoje. Ele seria um Bill Gates no dia de hoje. Mas tocou na fortuna de Jó e no final ele toca no corpo de Jó. E às vezes aparece uma doença, algo no seu corpo, algo físico, e você pensa, Deus esqueceu de mim, vou abandonar Deus, porque apareceu essa doença, fui contaminado por um vírus, ou coisa desse tipo, e você pensa nessa tentação que o diabo usa para que você afaste de Deus. Mas Jó submeteu-se a Deus quando disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Então, aí está a submissão de Deus, que Jó teve. As tentações, elas existem, né, quando há perdas, né? Aqui você vê família, você vê dinheiro e você vê saúde. 3 coisas que mexem muito com as pessoas. Mas você vê que Jó fala, o Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Se você for tentado e vier perder propriedades, às vezes acontece, tem muitas pessoas que a gente conhece e diz, bispo, eu já fui muito rico, eu tive muitos bens, eu já fui milionário, eu já tive casas, hoje eu não tenho nada. Até entes queridos, eu perdi, bispo, eu perdi aí parentes, família, perdi esposo, filhos, né? Submeta-se a Deus, que lhe dará a vitória. Então você tem que entender que Deus está no controle, que Deus permitiu, e não se revoltar ou cair na tentação do diabo. Foi o que o diabo fez. Deus permitiu, Deus permite tentação, mas Ele não manda tentação, mas faz você resistir da tentação. Resiste a Satanás quando quiser fazer que você o amaldiçoe. Então você resiste o diabo, porque o diabo quer que você amaldiçoe Deus, fica revoltado com Deus e amaldiçoe. Poxa, Deus, eu estou na tua casa, eu vou aos cultos, eu sou dizimista, eu te sirvo, e olha o que está acontecendo comigo, olha o que eu estou vivendo. Poxa, existem pessoas que, na verdade, elas não têm essa comunhão que eu tenho contigo e vivem uma vida melhor, vivem uma vida superior à minha, né? E eu te sirvo, eu estou na tua casa, estou nos cultos, estou te servindo, né? Mas olha como estou vivendo, né? Então, na verdade, você tem que resistir a Deus e você não deve amaldiçoar Deus. Você tem que colocar para Deus o que você serve, mas não amaldiçoar porque alguma coisa está acontecendo na sua vida. E as pessoas geralmente têm essa prática. Sempre quando a pessoa está sendo tentada, ela faz as perguntas. E uma delas então as perguntas que Deus faz, né? Deus abençoe até a alma que entrou aí também, beijando no coração. E na verdade são perguntas que a gente vê as pessoas fazendo quando são tentadas, né? E que perguntas são essas? Deixa eu ver aqui, nós já estamos, ainda temos 10 minutos aí para encerrar. E quais são as perguntas? Vamos para a primeira pergunta. Por que Deus permite que sejamos tentados? Essa é a primeira pergunta que não quer calar. Por que Deus permite que sejamos tentados? Então vamos lá.
Está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Vamos lá, olha só. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria de passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Então, por que Deus permite que sejamos tentados? É como se você fosse fazer uma prova, fosse provado, né? Ou aperfeiçoado, ou talvez você fosse, há um crescimento na sua vida, né? Porque aqui em Tiago, no capítulo 1, diz, a pergunta, por que Deus permite que sejamos tentados? Deus permite que sejamos tentados. Você acha que Deus entra ali para impedir a tentação? Não vai impedir não, queridão. Ele não vai impedir, ele vai permitir que você seja tentado. E qual o objetivo dele? Deus até usa o diabo, né? Porque o diabo, para ver qual é a sua atitude, o seu comportamento. Só que Deus não permite que venha a tentação que você não possa suportar. Ele permite que o capeta, o demônio, te tenta, mas ele fala, demônio, tenta até aqui, porque até aqui ele suporta, até lá não suporta. Se você caiu em tentação, porque você não suportou. Você tinha condição de suportar e você não suportou. Né? Não tem tentação que você não possa suportar. Todas as tentações que você sofre na sua vida, você tem condições de suportar. Todas elas. E na verdade, diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria se passar de provação, porque é quando você tem alegria, porque Deus te prova, Deus te ama, Ele quer ver, né? Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve para a perseverança. Cada vez que você vai vencendo, você vai perseverando. Veio uma tentação, né, que possa ser da carne, ou desejo, ou soberba, e você vai vencendo, você vai desenvolvendo a perseverança. Ora, a perseverança determina a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ou seja, a posição de varão perfeito de Deus. Você vai ter um crescimento. Então você é tentado e você vai ter isso. Deus permite provas, tentações para nos aperfeiçoar. Quando um empregado é admitido em uma empresa, querem saber qual é a sua experiência. Se ele passou por pouco tempo em empregos anteriores. É a prova que não tem persistência. Então você tem um cara que procura emprego. Aí você vê que em 4, 5 meses ele já trabalhou em 5, 6 lugares. Ou seja, não tem sido provado. Então, quando você vê uma pessoa, todas as tentações que ela vem, então a pessoa vê qual a experiência que ela tem. Então Deus permite para que você tenha experiência, para crescimento, para conquista. Deus quer te dar algo maior, melhor. Então Ele permite você ser tentado, porque Ele tem algo maior, melhor, superior para você. Então, como Ele tem isso maior, Ele não vai dar para qualquer um. Então, uma grande empresa faz teste com as pessoas para subir de cargo, de posições. Que testes são esses? De responsabilidade, de confiança, de exemplo, de produção. Eu não sei qual o tipo da empresa, mas cada empresa tem seus departamentos. E assim a pessoa vai o quê? Crescendo, tentando. E é isso que Deus faz também. Deus quer trabalhar qual é o seu tipo de ações e comportamento de acordo com as tentações que você vive. Quando a pessoa é tentada, sua fé é colocada à prova. Se passar na prova, ele adquire perseverança. Então, a minha fé, a sua fé é colocada à prova e perseverança. Ao passar por várias provas, ele adquire perfeição e integridade. As provas vão vindo nas tentações e você vai passando por uma tentação, pela outra tentação, né? E você adquire perseverança, você persevera, né? E ao passar por várias provas, você adquire o quê? Perfeição e o quê? Integridade. Você tem uma perfeição e você se torna uma pessoa íntegro.
íntegra, né? Assim como o empregado que mostrou, através dos anos, que possuiu estabilidade, é candidato a operário padrão. Você vê que tem empregado que ele é responsável, cumpridor dos seus horários, ele tem um exemplo a mostrar, lutou para os compromissos, e ele vira operário padrão, o exemplo, ou ele tem a foto de destaque lá na empresa, a recompensa, vira gerente, alguns chegaram até a virar sócios, e outros viram até donos do negócio. E que isso mostra que ele possui estabilidade. Estabilidade, e o candidato operário padrão também crente, que passa pelas provas e chega ao ponto que a Bíblia nos diz, de varão perfeito, perfeito varão. As provas que são para aperfeiçoar os santos. E às vezes a gente vê assim, grandes homens de Deus, grandes pregadores, grandes mulheres de Deus, porque eles foram provados e foram vencendo as provas, eles foram tentados e foram vencendo as tentações. E por eles vencerem as tentações, por eles foram crescendo, foram recebendo talentos, recebendo dons, Deus foi dando sabedoria, Deus foi dando conhecimento, Deus foi abrindo portas, e Deus foi fazendo com que ele pudesse alcançar um posicionamento diferenciado, de varão perfeito, e sendo grandes homens de Deus. E quando existe essa postura, Deus vai começar a abençoar, Deus vai começar a agir, porque vai vencendo o quê? As tentações. Ok? Deixa eu ver, nós estamos que tempo já? Já são, nós estamos praticamente encerrando. Então, hoje nós vimos no capítulo 11, tentação, falamos sobre a tentação não procede de Deus, mas a cobiça do homem, ou seja, não é Deus que tenta o homem, ele permite que a tentação venha, não é ele que tenta. Né? Agora, os fatores que acontecem a tentação, nós vimos que são as inclinações, isso está em cada um, da carne, os desejos dos olhos, e a soberba. Outras pessoas, o soberbo, né? Enfim. E nós vimos como resistir a Satanás quando ele nos vem tentar. E não vem nenhuma tentação que você não possamos suportar. Todas as tentações possamos suportar. Jesus deu exemplo, alguns vencem, outros não vencem, né? Ivonete entrou agora também, Deus abençoe, Ivonete, um beijão no coração, as pessoas estão entrando aí, né? Deixa eu ver aqui, muitas pessoas participando aqui, um beijão no coração para todos aí, muita gente aqui mandando mensagem, envolvido com a gente aqui, glória a Deus. Então, nós vimos aí, podemos resistir a Satanás? Sim, mostramos que podemos. E por que Deus permite que sejamos tentados? Nós mostramos, ele permite para sermos aperfeiçoados, para crescermos, para conquistarmos. Deus não vai dar nada grande para mim nem para você sem antes ele te provar ou tentar. Não é verdade? Você vai casar com alguém, os namorados, as noivas, né? Se você não provar, a outro provar que o ama, ou que ama, alguém vai dar um cargo de chefia de uma empresa, de gerente, se não provar isso. Deus quer te dar um ministério, um chamado, um dom, coisas grandes, né? Será que se você tiver muito dinheiro, for um cara milionário? Eu conheço pessoas que estavam na igreja fiéis lá, participando do culto, começou a virar empresário, começou a crescer, largou a igreja. Tem pessoas que começaram a conquistar, né, poder, fama, e deixaram obra, porque colocou aquilo acima da sua comunhão com Deus. Não é verdade? Né? Porque Deus permite que sejam tentados por vários esses motivos. Pessoas que queriam tanto um emprego, Deus deu aquele emprego, e aquele emprego tirou a pessoa da igreja. Né? Queria tanto muito dinheiro, queria tanto fama, sucesso, e afastou-se, né? Depois conquistou, né? Aí o que Deus faz? Deus permite que a pessoa seja
que se quebre o coração, seja quebrantado, o quebrantado para de novo voltar ao primeiro amor. Tá bom? Aqui é o Bispo Simões, estamos encerrando. Beijão no coração para todos. São 11 horas e 17 minutos, passamos 2 minutos. O nosso estudo é 45 minutos. Estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo domingo, tá? E vamos terminar sobre o capítulo tentação. Hoje nós falamos, né, claramente sobre tentação. Semana que vem eu vou falar sobre a tentação tem limite. Eu sou tentado. Qual o limite dela? Então vamos falar sobre isso. O que fazer quando se cair em tentação? A pessoa cair no pecado, cair em tentação. O que fazer? Semana que vem vou falar para você sobre isso. E vamos falar que às vezes a pessoa, poxa, bispo, eu sou tentado. E quando é que essa tentação vai parar? Eu sou sempre tentado, o tempo todo tentado. Ela tem o limite? Tem. Vamos falar sobre isso. Se a tentação tem limite, como é que é esse processo? E o que fazer quando não tem jeito? Deu mole, não conseguiu resistir, caiu na tentação. Caiu. Aí vamos explicar, né, o que fazer quando ter a queda, cair na tentação. Espero que não aconteça isso com os amados. Beijo no coração do Bispo Simões. Até domingo que vem, 10h30. Beijão. Deus abençoe grandemente. Fica na paz e louvo o Senhor pela presença de todos vocês aí. Esse aqui é o nosso discipulado. Fica na paz.